Oi pessoal, me chamo Beatriz, eu sou do PIBID e nesse vídeo nós vamos resolver a penúltima questão da prova de 2015, que é a questão 9, ok? Ela diz assim: a era espacial foi inaugurada em 4 de outubro de 1957, quando a antiga União Soviética colocou o satélite Sputnik em órbita da Terra. Vide figura ao lado, que é essa bolinha aqui do lado. Desde então, mais de 7.000 satélites foram lançados ao espaço, nos auxiliando na previsão do tempo, monitoramento do desmatamento da Amazônia e transmissão de grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Dos 1.200 satélites em operação atualmente, 400 são destinados a comunicações. Os satélites de comunicações eles percorrem órbitas circulares situadas no plano do Equador, a uma distância tal que completam uma volta em torno da Terra em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou seja, no mesmo período de rotação da Terra. Se necessário, aproxime este valor para 24 horas. Para todos os efeitos práticos, eles ficam parados em relação a um ponto fixo da Terra, situado na linha do Equador, razão pela qual são chamados geoestacionários. A letra A diz o seguinte: considerando-se que em cada volta em torno da Terra, um satélite geoestacionário percorre a distância de 265.000 quilômetros, qual seria a sua velocidade média em quilômetros por hora? Bom, aqui é uma conta bem simples. A gente vai utilizar a equação da velocidade média, que eu vou ter que dividir o espaço pelo tempo, né? O espaço que ele percorre. Então, ele dá aqui, que é 250.000 quilômetros, e o tempo é 24 horas, né? Fazendo essa divisãozinha, a gente encontra o resultado que a velocidade que esse satélite percorre, essa distância é de 11.042 km por hora. Aí a pergunta B diz o seguinte: a tabela abaixo mostra a velocidade para várias órbitas circulares no plano do equador terrestre. Baseado nessa tabela e no resultado que você obteve na pergunta 9A, coloque um X sobre o raio da órbita do satélite geoestacionário mencionado na pergunta 9A. Bom, aqui a gente pode ver que ele está dando as velocidades, e essa última velocidade aqui, ó, é a que a gente encontrou, né? Então, só a gente olhar aqui para cima que a gente vê qual é o raio, né, orbital correspondente a essa velocidade que a gente encontrou. Então, vamos marcar o X aqui nessa última opção, porque ela é a opção certa, ok? Agora vamos ver o resto da questão. A questão continua dizendo o seguinte: colocar um satélite em órbita exige muito conhecimento, trabalho, tecnologia, laboratórios especializados e recursos financeiros. Além do satélite, é preciso um foguete com energia suficiente para transportar o satélite ao espaço. Normalmente, a massa do propelente, que é o combustível mais o oxidante, ele constitui 90% da massa total do foguete, sendo a massa do satélite inferior a 1% da massa total do foguete. Embora o primeiro satélite artificial da Terra tenha sido lançado em 1957, em 1925, o engenheiro alemão Dr. Walter Hohmann já tinha pensado no problema. Isso não é incrível? Baseado no conhecimento da mecânica orbital, Hohmann propôs a teoria que ficou conhecida como órbita de transferência de Hohmann, que minimiza a quantidade de energia, ou seja, a quantidade de propelente necessária para colocar o satélite e espaçonaves em órbita da Terra. Fique tranquilo, que a gente vai te explicar a genial ideia do Dr. Hohmann. De uma maneira simplificada, a ideia do doutor, ela funciona da seguinte forma: em vez do foguete colocar o satélite geoestacionário em sua órbita final, que é a órbita que a gente estava falando lá no começo da questão, né, que ela fica na linha do Equador girando junto com a Terra. Em vez de ele colocar o satélite exatamente naquela órbita, que é representada pela linha cheia da figura ao lado,
que é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui. Ele primeiro coloca no ponto B, situado cerca de 200 km de distância da superfície terrestre. Aí, a partir do ponto B, o movimento do satélite estará sujeito às leis da mecânica orbital. Ele vai girar no sentido anti-horário ao longo de uma órbita elíptica, representada na linha tracejada na figura, que é essa linha aqui. Para efeitos de comunicação, este satélite não teria qualquer utilidade, uma vez que a sua posição em relação ao ponto fixo da Terra, em relação ao ponto fixo da superfície terrestre localizado no equador terrestre, muda com o tempo. Mas é aqui que entra a genial ideia do doutor. De acordo com a sua teoria, a órbita geoestacionária ela pode ser alcançada acionando o propulsor do satélite no apogeu da sua trajetória elíptica, que é aqui no ponto C dessa figura. E com isso, ele sairá de sua órbita elíptica e alcançará a órbita geoestacionária. Resumindo a ideia aqui do doutor, ele, ao invés de só lançar aqui o satélite nessa órbita circular, ele primeiro coloca nessa órbita elíptica. E quando ele alcança o apogeu, que é aqui nesse ponto C, e aí ele aciona um propulsor neste satélite e faz com que mude a trajetória dele, tá? Ficando então na trajetória circular, que é a trajetória estacionária, que é a trajetória final que ele queria chegar. Então, basicamente, essa era a ideia dele. Então, a pergunta 9C diz o seguinte: pelas leis da mecânica orbital, cada órbita, seja ela elíptica ou circular, ela é dotada de uma energia orbital específica, definida por esta equação aqui, ó. Onde V é a velocidade do satélite, R é o raio local da órbita, que é medida a partir do centro da Terra, e μ é aproximadamente 4 vezes 10 elevado à quinta quilômetros ao cubo por segundo ao quadrado. Para as órbitas mostradas na figura, a gente tem que εe, que vai ser a energia orbital elíptica, ela vale menos 8,2 km ao quadrado por segundo ao quadrado. E o εc, que vai ser a energia orbital circular, ela vale menos 4,7 km ao quadrado segundo ao quadrado. Calcule de quanto aumentou, ou seja, ele quer a variação da velocidade do satélite quando ele passou da órbita elíptica para a circular no ponto C. Dica: você precisará transformar o valor de velocidade obtido na pergunta 9A de km por hora para km por segundo. Ok, essa conta é bem simples, ok? Vamos fazer devagar que vai dar para entender. Primeiro a gente tem que lembrar que ΔV, a variação ali da velocidade, vai ser a velocidade circular, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é a velocidade elíptica, ok? E aí a gente lembra que a velocidade circular a gente já tem, que foi a que a gente calculou na questão 9A. Então, seguindo a dica aqui, a gente só vai transformar essa velocidade para segundos, ok? Fazendo a conta aqui direitinho, a gente chega que a velocidade circular é 3,1 km por segundo. Aí agora a gente tem que encontrar a velocidade elíptica. Então, para isso a gente vai usar a equação que ele deu, tá? Então, a gente pega essa equação aqui, isola a velocidade elíptica e ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Essa raiz aqui, para quem não entendeu, ela veio desse quadrado aqui, tá? Você pega esse termo e joga aqui para o outro lado da equação, mas como a gente só quer a velocidade elíptica e não a velocidade elíptica ao quadrado, então tem que tirar o quadrado junto daí. Então a gente pega e joga para o outro lado. E aí fica com essa raiz aqui, e a equação fica dessa forma. Onde R ele foi obtido no item 9b, que foi aquele que a gente marcou um xzinho lá. Então, beleza, já organizamos a equação, então a gente só substitui os valores e vai resolvendo devagarzinho, tá? Primeiro a gente faz essa divisão aqui, que resultou nesse 9,5. Depois a gente faz essa subtração,
que resultou aqui em 1,3. Depois faz essa multiplicação, que resultou em 2,6. Depois resolve essa raiz e a gente chega que a velocidade elíptica é de aproximadamente 1,6 km por segundo. Agora pronto, a gente já tem a velocidade circular e a velocidade elíptica, então a gente pode calcular a variação da velocidade. Então a gente só pega a velocidade circular e subtrai com a velocidade elíptica. E isso resulta em 1,5 km por segundo. Então, a variação da velocidade do satélite, quando ele passou da órbita elíptica para a órbita circular, nesse ponto C aqui, foi de 1,5 km por segundo. Então, essa foi a nossa nona questão. Muito obrigada por terem assistido até aqui.